A vida então que todo mundo procura, é o tema da mensagem. A vida que todo mundo procura. E nós fizemos uma pesquisa, e mais uma vez quero louvar a Deus, agradecer aqueles que participaram da enquete nas redes sociais, onde nós colocamos ali sobre a vida plena, sobre o que para você é buscar uma vida plena, uma vida perfeita. Eu posso colocar vida plena ou vida perfeita da forma como você achar melhor. E eu quero rapidamente passar para vocês aqui o resultado dessa enquete. A primeira pergunta: quando você pensa na vida perfeita, o que vem primeiro na sua mente? Alguns, 13% disseram dinheiro e conforto. 35% disseram sobre saúde e paz. 52% disseram uma família feliz. Então, quando eu penso em vida perfeita, uma vida plena, a primeira coisa que aparece para mim, que eu entendo, 13%, dinheiro e conforto. Saúde e paz, 35%. Família feliz, 52%. Quando eu coloquei a segunda pergunta: você acredita que exista uma vida realmente perfeita nesse mundo? 35% disseram que não existe uma vida perfeita para esse mundo. 65% disseram que não existe uma vida perfeita. 35% disseram que sim, que existe uma vida perfeita. A terceira pergunta foi: você já se frustrou buscando a vida perfeita? 5% disseram não, ainda não. 19% disseram assim: não, eu nunca pensei sobre isso, sobre frustrar por uma vida perfeita ou não. 43% disseram sim, muitas vezes já me frustrei buscando uma vida perfeita. E 33% disseram às vezes eu já me frustrei buscando uma vida perfeita. Na verdade, o que a gente vê aqui, e a pergunta sobre uma vida perfeita, e nós estávamos conversando, eu e o pastor falando sobre, é subjetivo. Porque aquilo que muitas vezes é uma vida perfeita para você, não necessariamente é uma vida perfeita para outra pessoa. Uma pessoa, ela entende que para ela ter uma vida perfeita, ela precisa ter uma família feliz. Assim como alguém entende que para ela ter uma vida perfeita, ela precisa ter dinheiro no banco. Para ela ter uma vida perfeita, ela precisa ser bem-sucedida. Para ela ter uma vida perfeita, tem que ter paz. Então, para cada um existe uma vida perfeita. Pergunta para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para você, qual é uma vida perfeita? A questão é que muitas vezes nós temos uma visão ligada naquilo que nós ainda não temos como uma vida perfeita. Se eu perguntar para você nessa noite: você acredita que a sua vida é uma vida perfeita? Sim ou não? Você pode dizer: não, ainda não. Por quê? Porque ainda me falta uns bons zeros atrás de 1, atrás de 2 na minha conta bancária. Posso perguntar para algum e falar: e aí, o que você acha? Você acha que você tem uma vida perfeita? Não, ainda não. Porque na minha casa ainda não tenho paz. Se eu tiver dinheiro e conforto, então eu terei uma vida perfeita. Se eu tiver dinheiro, então eu terei uma vida perfeita. Aquilo que um acredita ser uma vida perfeita, então não necessariamente é aquilo que o outro acredita em ser uma vida perfeita. Um filósofo alemão, Schopenhauer, ele fala o seguinte: o ser humano é um eterno insatisfeito, sempre acreditando que será feliz quando conseguir aquilo que ainda não tem. Ele diz também o seguinte, que nós vivemos num ciclo. Esse ciclo é um ciclo natural do ser humano, onde existe o desejo, a conquista, depois o tédio e agora um novo desejo. E aí novamente a conquista, o tédio e aí um novo desejo. Esse é o ciclo natural de insatisfação do ser humano. Nós estávamos num seminário e nesse seminário falava sobre a questão de propósito. Qual é o propósito que você almeja? Para que a tua vida fechasse hoje, o ciclo fechasse hoje como uma vida perfeita, uma vida plena, o que você precisaria ter?
Alguém disse assim: olha, se eu me aposentasse, eu teria a minha vida perfeita, então atingi o meu objetivo. A questão é o que ela faria depois de se aposentar, porque agora já não tem mais um objetivo na vida. Assim como muitas vezes nós temos um objetivo claro sobre, eu desejo a minha casa própria, até o momento em que você conquista a sua casa própria, e agora o que mais nós vamos fazer? Então é desejo, conquista, tédio e um novo desejo. Isso é natural do ser humano. Nós nunca podemos nos acomodar e nos conformar com aquilo que nós temos. Sermos agradecidos sim, mas conformados nunca, porque senão se perde o propósito. Quando nós falamos sobre a nossa igreja, por exemplo, olha, o desejo do meu coração é para que o meu ministério de jovens tenha 50 jovens até o final de agosto. Mas batemos a meta. Lembra daquela mulher que dizia: se bateu a meta, não temos meta, deixa a meta aberta. Bateu a meta, dobra-se a meta. Quem lembra dessa senhora? Mas conquistou uma meta. Agora a questão é: para onde nós vamos? E eu preciso viver de alvos, eu preciso viver de propósito, porque senão nós paralisamos no tempo. Eu preciso desejar. Quantas vezes eu já falei aqui sobre você escrever num papel, você ter ali um objetivo claro, para onde você quer ir, para onde você quer chegar, o que você deseja. Quando nós estamos aqui na quinta-feira declarando e profetizando sobre a nossa vida, quando você alcançar, qual é o próximo passo agora? É nos tornarmos verdadeiramente pessoas inconformadas. Sabe por quê? Porque o mundo quer te tornar uma pessoa acomodada, uma pessoa conformada. O Brasil não vai bem, então também não vou bem. O governo não ajuda, então o que eu vou fazer? A pobreza aumentou no Brasil e agora o que será de nós? Mas a questão é se inconformar com aquilo que o mundo lhe oferece e falar: Senhor, eu sei que no meio disso eu posso fazer a diferença. No meio do que está acontecendo nessa nação, no meio do que está acontecendo, seja onde for, eu posso fazer a diferença, eu posso ser diferente. Eu posso ter prosperidade num tempo de crise. Eu posso crescer num tempo onde tudo diminui. Eu sei que pela tua graça eu posso conquistar, inclusive, o impossível. Essa precisa ser a nossa insatisfação. Você que tem empresa, fechei já, glória a Deus, fechei tantos clientes por mês. Tenho uma renda X por mês. E muitas vezes nós nos acomodamos disso. Agora, o que fazer para ampliar o nosso negócio? O que fazer para ampliar a minha renda? O que eu posso fazer para crescer mais? Já li vários livros, glória a Deus por isso. Mas agora quais os livros que eu lerei até o final do ano? Eu já ouvi a Bíblia em áudio, mas agora eu determino ler a Bíblia por completo, ler e não apenas ouvir. É sempre insatisfação. Falar: Senhor, eu estou insatisfeito com a minha vida. Eu estou insatisfeito com a minha vida contigo. Pai, eu não aceito simplesmente 30 minutos ou 15 minutos de um devocional, muitas vezes fajuto, que é apenas uma leitura da palavra, uma oração de 5 minutos, uma anotação no caderno onde não dá nenhuma folha. Mas falar: Senhor, eu quero ir além, eu quero fazer mais, eu quero estar em contato com o Senhor 100% da minha vida. Não estou satisfeito apenas em estar aqui num culto de quinta-feira, ou numa segunda-feira, nos 30 semanas, ou num culto de domingo. Senhor, eu preciso estar insatisfeito com a minha vida espiritual e te desejar, e desejar a tua casa e a tua presença todos os dias.
Porque se nós não vivermos em insatisfação, o comodismo, o conformismo, ele nos cela de uma forma que agora eu não consigo ter visão de crescimento. O que a Bíblia fala sobre isso? Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo aqui é que a acomodação nesse mundo faz com que nós percamos valores em Deus. Se eu me acomodar, eu perco o meu propósito. Se eu me conformar, eu perco o meu propósito. Quando você olha a sua família hoje, você olha a sua esposa, você olha seus filhos, ou você olha seu marido, quando você vê a sua vida, como está a sua vida, como está a sua família, a sua casa. Deseje o melhor, deseje o crescimento, deseje isso para a tua vida. O que o apóstolo Paulo ele faz aqui é nos convidar para uma transformação que começa na nossa mente e alcança o nosso estilo de vida. Porque quando a nossa mente é transformada, então nós começamos a viver aquilo pelo qual a nossa mente se transformou. Enquanto eu pensar sempre, eu e a pastora, a gente estava falando sobre a questão de investimento, por exemplo. Às vezes uma pessoa diz assim, passou um ano e ela disse: eu não consegui investir, eu não consegui guardar R$100. R$100 numa conta separada para isso, eu não consegui fazer. Porque a mente dela ainda está condicionada a gastar do que a poupar, do que a investir. Nós estávamos conversando com alguém, não lembro quem, também não era dessa igreja, mas nós estávamos falando com eles, e ele estava falando em relação à sua esposa, que muitas vezes o desejo, quando ela não está bem, quando ela não está legal, aquilo que ela sente prazer é em gastar. E ele falou: pastor, várias vezes ela já estourou o meu cartão, porque, eu não estou legal, vou para o shopping. Assim como muitas vezes o homem também, e não tirando o homem, mas o homem também muitas vezes assim: poxa, não estou legal, vou gastar, vou fazer alguma coisa, ixi. Aí finaliza o ano, fala assim: o que você poupou, o que você investiu, quanto você guardou. Muitas vezes a mente condicionada ao prazer momentâneo, a conformidade e comodidade naquele momento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa começar na nossa mente para alcançar como estilo de vida. Nossa, é muito cansativo ler a Bíblia. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu começo a ler e termino na metade de um capítulo, porque me bate um sono. Já condicionamos a nossa mente a não conseguir ler a palavra, a ler a Bíblia. Vou fazer um jejum de 21 dias. E nesse jejum de 21 dias, não vou comer nenhum tipo de doce. Chega no 8º, no 9º dia, puxa vida, meu Deus do céu, quebrei, olha só, chupei uma bala, comi um doce. Porque nós ainda não conseguimos condicionar a nossa mente a um estilo de vida de alguém que faz jejum. Comodismo e conformismo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: se torne um eterno insatisfeito. Muitas vezes nós não cremos porque nós estamos sempre olhando para o crescimento de uma outra pessoa. Muitas vezes nós não avançamos, nós não conquistamos, porque nós estamos olhando sempre o crescimento de alguém.
Porque ele tem, eu não tenho. Porque ele consegue, eu não consigo. Aquela pessoa fez alguma coisa para ter o que tem. Não é possível, não é tão fácil assim. Às vezes nós estamos cobiçando a vida financeira de alguém, enquanto esse alguém está cobiçando a sua vida familiar. Às vezes nós caímos nessa... A minha vida não é perfeita, a minha vida não é plena, porque a vida do meu vizinho, porque eu vi que ele comprou um novo carro, eu vi que ele comprou uma casa, agora ele está viajando para tal lugar, agora ele está fazendo tal coisa, agora e tal. E aí ele vai vendo aquilo, e muitas vezes ele não cresce, porque ele está esquecendo de olhar para a sua própria vida. Existe uma frase que diz: a grama do vizinho só parece mais verde porque você não está regando a sua. Ela só parece mais verde porque enquanto ele está cuidando da grama dele, nós estamos olhando para a grama dele ao invés de cuidarmos da nossa própria. Quando nós nos tornarmos inconformados e falarmos: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero cantar e os milagres acontecerem, eu quero cantar e fluir a tua glória, eu quero cantar e fluir, eu quero dançar e algo acontecer no momento da dança, eu quero estar aqui e algo se mover no momento em que eu estou fazendo, porque eu estou tão cheio da glória de Deus, eu estou tão cheio da vontade, do desejo, eu estou inconformado com a minha vida ministerial, eu estou inconformado com a minha vida espiritual, eu estou inconformado. Se nós nos inconformarmos e falar: Senhor, me usa como o Senhor nunca me usou, e fazer algo extraordinário, pode ter certeza que tudo vai mudar. Se nós nos tornarmos inconformados, às vezes a gente pergunta para alguns: quanto tempo você está na igreja? Estou há 5 anos, estou há 10 anos, estou há 15, estou há 20, estou há 30 anos, fundei a igreja. A questão é que muitas vezes vai se passando o tempo, e se nós não buscarmos essa inconformidade, nós vamos nos tornando acomodados e conformados com a vida que nós estamos vivendo, inclusive na igreja. Somos aqueles que batem cartão, somos aqueles que vêm aqui para cumprir tabela ou para cumprir escala. Eu ouvi uma mensagem durante essa semana e o pastor dizia assim: maldita a hora que instituíram escalas em uma igreja, porque na escala em uma igreja não determina o dia que você vai, mas na verdade determina o dia que você não vai, porque ele fala assim: eu não estou escalado nesse dia, portanto esse dia eu não irei. E infelizmente é onde muitas vezes nós estamos entrando. É onde nós estamos entrando. Estamos acomodados a um cristianismo raso, estamos acomodados a uma espiritualidade rasa, estamos acomodados a uma vida ministerial rasa. Estamos acomodados em a salvação já chegou sobre a minha vida e glória a Deus por isso. Hoje estava ouvindo um pastor e ele dizia assim, e ele falava para o baterista, né? Ele falava assim: cadê o baterista? Aí o rapaz levantou a mão lá, aí falou assim: você acha que Deus te chamou para tocar bateria? Você acha que Deus está te preparando para que lá no céu você toque tambores e pratos? E ele olhava e falava: onde está o tecladista? E aí o tecladista levantava a mão e ele falava: você acha que Deus te preparou para lá no céu tocar teclado? Onde estão as pessoas que cantam? Será que você simplesmente está vivendo aqui um tempo de ensaio para lá no céu você poder cantar junto com os anjos? É só isso que Deus tem para a sua vida? Ou será que o que Deus tem para a sua vida é o ide, é o vá, é o apacente as ovelhas? Que foi justamente aquilo que Jesus falou para Pedro.
Ele não falou: Pedro, você sabe cantar, você sabe falar, você sabe. Quando Pedro estava perdido, Jesus chega até Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele novamente fala: sim, eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas. O que Deus está fazendo é nos preparar para o reino do Senhor, através de apacentar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. É falar de Jesus, é para isso que nós fomos chamados. Sairmos de um evangelho raso, sairmos de um ministério raso e agora falarmos: Senhor, me usa de uma forma sobrenatural. Eu serei o melhor líder que eu possa ser diante do Senhor. Eu serei o melhor ministro. Eu serei o maior homem de Deus para essa casa, para a minha igreja, para a minha família. Eu serei o melhor, o maior. Foi para isso que Deus nos escolheu. Ele disse: tu me amas, apacente as minhas ovelhas, faça o que tem que ser feito. Saia do comodismo, saia do conformismo e faça acontecer. Queira mais de Deus, queira mais de Jesus. Nós não podemos aceitar, e glória a Deus que você está aqui, não estou falando em relação a isso, mas nós não podemos aceitar. Se você quer ir além, poxa Deus, eu quero ir além. Se eu falo por mim, eu quero ir além, eu quero fazer mais. Então você me vê aqui na quinta, ou nessa semana mesmo, eu estava aqui na terça, quarta, quinta, sexta-feira, e estou hoje, pela manhã e à noite. Por quê? Porque eu falo: Senhor, eu não posso ser um homem, um ministro raso. Eu não posso me tornar um ministro raso. Quando eu vejo vocês, alguns de vocês aqui pela segunda vez no culto, glória a Deus pela tua vida, porque você entendeu sobre ir além, sobre fazer mais. Você que tem possibilidade, lógico, mas você decidiu ir além. Não há como uma vida não ser plena, não há como uma vida não ser satisfatória, não há como uma vida ser a mesma se nós transformarmos a nossa mente. Olha a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela: não há como a sua vida ser a mesma. Então muitas vezes nós não crescemos porque ficamos olhando o crescimento do outro. Assim aconteceu também com Davi. Chega um momento em Salmos capítulo 73, verso 2 e 3, que rei Davi ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Por pouco eu não vacilei, quando eu vi que os ímpios crescem e eu não cresço ainda. Por pouco eu não vacilei, porque eu estou vendo, enquanto eu estou pagando um preço, tem alguém lá que não paga e está evoluindo mais do que eu. Mas muitas vezes a decisão de um ímpio está mais fundamentada do que a decisão do justo. A decisão de um ímpio, quando você vê ali o Cristiano Ronaldo, e no documentário dele ele falando assim: eu sou o melhor do mundo. A repórter fala: mas você não acha que isso é um tom de prepotência, de arrogância? Ele falou: não, se eu não achar isso sobre mim, quem é que vai achar? Se eu não pensar isso sobre mim, quem é que vai pensar? Então sim, eu sou o melhor do mundo. E você olha o Cristiano Ronaldo, em tudo, gente, ele é exemplo. Ele só não tem ainda o mais importante da vida, que é Jesus. Mas como pessoa, o cara, tudo que ele faz é top. Porque ele decidiu. Agora, eu posso olhar o Cristiano Ronaldo, assim como no documentário eu vi ali, ele tem uma garagem enorme. Se eu não me engano, acho que ele tem 11 ou 13 carros
se não me engano. É Lamborghini, Ferrari, Jaguar, enfim, uma série de carros ali. E aí chega uma hora que ele olha para o filho dele. Então, filho, né, em português do Portugal. Aí ele falando assim, então, ora pois, qual é o carro nós vamos sair hoje? Aí o filho fala, o verde, papai. Eu falei, olha só que menino metido ainda. O verde, vamos sair com o verde. Então vamos sair com o verde. Aí pega aquela Lamborghini verde. E eu falo, Jesus, olha só. Mas eu poderia olhar isso aí. É lógico que não é o desejo do meu coração. Eu não quero. É lógico, se Deus quiser me dar, amém. Mas não é o meu objetivo. Ter 13 não, né? 12 carros dentro da minha garagem. Não é o meu objetivo. Mas, se Deus quiser me dar, amém. Agora eu posso olhar aquilo e falar, caramba, miserável, como é que ele cresceu? E eu não cresço. Mas você vai desenvolver na área onde você colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu quero ser o melhor nisso aqui que eu faço. Eu preciso me tornar perito naquilo que eu faço. Eu preciso olhar para mim e falar, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor líder, eu sou o melhor empresário, eu sou o melhor funcionário, eu sou o melhor patrão, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor filho, eu sou o melhor marido que minha esposa podia ter. E se tornar bom nisso. Então Davi quase escorregou, olhando o crescimento do ímpio e esquecendo de olhar para si mesmo. Verso 12 ele ainda diz, assim são os ímpios, sempre despreocupados. Mesmo despreocupados, eles aumentam a sua riqueza. Enquanto nós estamos aqui queimando a pestana, né? Estamos aqui já, meu pai do céu, e eu não consigo crescer. Só que no verso 16 e 17 ele diz, quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Sabe por que muitas vezes nós perdemos tempo olhando para o crescimento do ímpio? Porque nós estamos fora do santuário de Deus. Porque se nós estamos dentro do santuário de Deus, dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus, eu não tenho tempo para ficar cobiçando o jardim do próximo. Se eu estou dentro da presença de Deus, eu estou vendo, Senhor, o Senhor está se movendo em mim. Senhor, eu posso ainda não ter aquilo que preciso, mas eu creio que no mundo sobrenatural, no mundo físico, também já está sendo gerado no teu coração. E eu creio que eu vou receber em nome de Jesus. Creio que terei em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já está movendo. A nossa incredulidade nos afasta de Deus. A nossa falta de fé nos afasta de Deus. Não conquistamos muitas vezes justamente por isso. Porque estamos tão longe da presença, que naquele momento que estamos longe da presença, o que nós estamos enxergando é a vida do vizinho. A vida do ímpio. E ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Retornando então à minha terceira pergunta da pesquisa que eu fiz no Instagram. Você já se frustrou buscando a vida perfeita? 5% disseram ainda não. Mas cerca de 76% disseram sim, às vezes, ou alguns disseram muitas vezes. O problema é quando a frustração do passado te paralisa. A frustração do passado, as dores que você sofreu no passado te impedem de avançar. Hoje eu postei algo nas minhas redes sociais que diz assim, que o diabo ele faz de tudo para que você olhe o teu passado, para que você nunca enxergue o futuro que Deus preparou para você. Ele faz de tudo para que você fique vendo aquilo que você passou, as dores que você teve, as dores que você sofreu, para impedir o futuro que Deus está preparando. A dor do passado não pode ser mais forte do que a alegria e a felicidade, o contentamento daquilo que Deus está preparando para o teu futuro. Enquanto
eu estava magoado, enquanto eu estava entristecido, enquanto eu estava aborrecido, sentindo as dores do passado, então remoíam, eram destroçados os meus ossos, que é o que Davi diz. O problema é que nós ainda estamos presos às dores, nós não conseguimos romper financeiramente, porque nós já perdemos tanto dinheiro no passado, que hoje a gente tem medo de arriscar. Eu não consigo ter Deus como pai, porque de repente eu não tive paternidade, não aprendi a ser filho. Então hoje é difícil eu me relacionar com Deus como meu pai, como aquele que me ouve, aquele que me escuta, aquele que está disposto a me ajudar, a fazer, a transformar. Eu não consigo ter um relacionamento saudável, porque os relacionamentos do passado destruíram o meu coração, e agora eu não consigo ter um relacionamento saudável com o meu marido, eu não consigo ter um relacionamento saudável com meus filhos, vivo desconfiado, desconfio de todo mundo. As frustrações do passado estão nos impedindo de buscar a vida plena que só Jesus oferece. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14 diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Apóstolo Paulo não perdia tempo olhando para as dores, as aflições, as perdas, mas ele falava: eu prossigo para o alvo. Tanto é que quando o apóstolo Paulo morre, antes dele morrer, ele diz: eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Ou seja, eu tive uma vida plena. Alguém que sofreu, alguém que foi machucado, alguém que teve dores, mas ele falou: eu tive uma vida plena. Eu mesmo, antes de morrer, é essa oração que eu desejo fazer. Senhor, eu quero te louvar, porque eu tive uma vida plena. Ontem eu até estava falando com a minha filha, ela falou: pai, para com isso. Eu falei: não, quando eu morrer eu não quero nem que faça velório, não. Vocês ficarem olhando lá para minha cara de pálido. Não, morri, já coloca ali, porque a carne já foi. Eu quero ir logo para o céu e falar: Senhor, cheguei, estou aqui, aleluias. Tive uma vida plena, conquistei, fui o melhor marido, fui o melhor pai, fui o melhor empresário, fui o melhor pastor. Senhor, eu estou aqui. Uma vida plena. Paulo nos mostra que a vida cristã é uma jornada constante e que não dá para parar no meio do caminho. As dores não podem te parar, as frustrações não podem te parar. Essa santa insatisfação é a força que nos impulsiona a buscar mais de Cristo e a viver uma vida plena nele. É insatisfação, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito com o meu ministério, não estou satisfeito com a minha liderança, eu não estou satisfeito como pai, eu não estou satisfeito como marido, eu estou insatisfeito, eu preciso mais, eu preciso de mais, eu preciso ser o melhor. Isso não é arrogância, querido. Eu preciso ser o melhor naquilo que faço. Jesus adverte aqui uma igreja que parecia viva por fora, mas por dentro ela estava morta por causa das dores, por causa do seu passado. Apocalipse 3, verso 1, 2 diz: você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Mas o que ele diz é: desperte, se fortaleça. Fortaleça o que restou e aquilo que está quase morto. Se ainda há sopro de vida, se fortaleça, meu querido. Se ainda há um restinho de força, se fortaleça em nome de Jesus. Se ainda há um restinho de desejo, se fortaleça em nome de Jesus. Se ainda há um restinho
de crescer, de querer crescer, se fortaleça em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu não tenho quase nada, mas isso aqui que eu tenho, que é pouco, é uma força que está vindo sei lá de onde, mas Senhor, me fortalece, fortalece esse desejo, o desejo de te servir, o desejo de te buscar, o desejo de ser o melhor pai, de ser o melhor marido, de ser o melhor empresário, melhor pastor, melhor líder, melhor ministro. Que nós possamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a fortalecer o pouquinho que ainda me resta. Muitas vezes nós falamos assim: estou desanimado. Nossa, eu estou desanimando. Mas se você ainda está desanimando, significa que existe um restinho ali de ânimo. Fala: Senhor, fortalece esse restinho de ânimo que ainda tenho na minha vida. O cristão maduro, ele vive grato pelo que tem, mas ele tem fome daquilo que ainda ele pode viver em Deus. Às vezes você pode dizer assim: pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que eu vivi. O senhor não sabe a dor que eu tive. O senhor não passou a dor que eu tive. Mas a Bíblia diz o seguinte, João capítulo 12, verso 24. João 12, 24 diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então tem muita coisa mesmo que tinha que sair fora da sua vida. Eu tive um relacionamento tóxico. Glória a Deus que saiu da tua vida, não remou essa dor. Não viva mais esse passado. Glória a Deus que saiu, para te gerar um novo relacionamento, para te gerar uma nova expectativa. O meu passado não foi bom, senti muita dor, mas aquela dor, ela pode te servir para trazer frustração ou para te impulsionar para o crescimento. Aí é uma decisão que você vai ter que tomar. A dor que você teve no passado vai fazer o que com a tua vida? Vai te paralisar ou vai te impulsionar a querer mais de Deus? Falar: Senhor, agora que eu não paro mesmo. A vida perfeita é uma miragem para aqueles que caminham sem propósito, para aqueles que não sabem para onde vão, para onde quer chegar. É apenas uma miragem. Olha e vê, nossa, olha que lindo, mas nunca alcança. Mas quem tem propósito, quem vive na expectativa do Senhor, quem se renova a cada manhã, quem se renova a cada dia, alcança a vida plena. Assim como então alguns disseram que não existe, 65% responderam que não existe uma vida plena na terra. Na verdade, se nós lermos 2 Pedro capítulo 1, verso 3, diz: pelo seu divino poder, Deus nos deu tudo o que necessitamos para viver uma vida de devoção, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Isso é ter uma vida plena. Isso é viver uma vida plena. Então, existe uma vida plena na terra? Existe. Quando eu estou no átrio do Senhor, quando eu estou dentro da vontade de Deus, quando eu estou no mover de Deus, eu creio que tudo Deus já reservou para mim. Tudo o que eu necessitar, o meu Pai vai me dar. Tudo aquilo que eu desejar, o meu Pai já preparou. Isso é viver uma vida plena. Apóstolo Paulo sofreu, teve dores, mas nada o paralisou. Pelo contrário, ele terminou a sua carreira, ele guardou a fé, ele estava ali firme no propósito. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos, por favor. Em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. Você pode dizer isso: em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso.
Em Jesus eu tenho vida plena. Em Jesus eu tenho crescimento, desenvolvimento. Em Jesus eu tenho transformação e renovação. Em Jesus a dor não tem poder sobre mim. Em Jesus o passado não me aprisiona. Em Jesus eu tenho o melhor dessa terra. Em Jesus eu posso todas as coisas, porque Deus nos deu tudo o que nós necessitamos. Eu posso viver uma vida plena aqui na terra. Você pode viver uma vida plena aqui na terra, se você desejar isso. Se o teu passado não te paralisar, se você não se conformar, se você não se acomodar, você pode viver uma vida plena. O teu ministério pode ser um ministério pleno. O teu casamento, um casamento pleno. A tua empresa, uma empresa plena. Você pode viver isso. Em nome de Jesus, se você puder, coloque as suas mãos no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nessa noite finalizamos esse momento. Finalizamos, meu Deus, esta palavra, crendo que em Ti nós temos tudo. Mas eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para Te desejar ainda mais, para desejar ser o melhor em tudo. Isso não é arrogância, mas se Jesus era o exemplo em tudo, e eu sou a imagem e semelhança de Cristo, eu preciso ser também melhor em tudo, maior em tudo. Senhor Deus, o mundo muitas vezes nos estabelece que viver na média está bom, mas isso é mediocridade. Meu Pai, nós queremos sair dessa mediocridade. Nós queremos, meu Deus, sair desse tempo, deste nível. Pai, por isso agora eu lhe peço, impulsiona a vida de cada um dos teus filhos. Mostra, Senhor, a cada um deles que eles podem mais. Mostra-nos, meu Pai, que nós podemos ser mais. Mostra-nos, meu Deus, em nome de Jesus, que em Ti nós temos e podemos todas as coisas. A Tua palavra diz que nada é impossível para Deus. Portanto, nada é impossível para os Teus filhos. Nada é impossível para aquele que hoje deseja crescer, para aquele que hoje deseja mais, para aquele que hoje deseja ir para um próximo nível. Espírito Santo, em nome de Jesus, levante aqui nessa noite inconformados. Levante, meu Deus, aqui nessa noite homens e mulheres inconformadas e que desejem mais do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, que eles desejem um casamento perfeito, que eles desejem uma família perfeita, que eles desejem, Senhor, uma empresa perfeita, que eles desejam, Senhor, nessa noite, Pai, uma vida financeira perfeita, que eles desejem, Senhor, uma vida ministerial perfeita, uma vida espiritual perfeita. Espírito Santo, em nome de Jesus, reativa aqui o propósito na vida de cada um dos teus filhos, Pai, porque muitas vezes ao longo da caminhada nós perdemos o propósito e portanto a vida plena se torna apenas uma miragem. Nós vemos, mas não alcançamos, está tão distante e não alcançamos porque perdemos o nosso propósito. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu lhe peço, Senhor, levante aqui inconformados, homens e mulheres inconformadas, Pai, com o que têm, com quem são. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor já determinou que em Cristo nós podemos todas as coisas. O Senhor já disse isso, que em Deus nós temos tudo o que precisamos, nós temos tudo o que necessitamos. Meu Pai,
Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a entender, a alcançar o nosso objetivo, e quando alcançarmos o nosso objetivo, desejarmos algo ainda maior, porque o Senhor é Deus de abundância, senão a tua palavra não diria isso. A tua palavra diz que o Senhor é Deus que nos dá vida abundante, e a tua palavra, Senhor, não é mentirosa, a tua palavra não mente. Por isso eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, levante aqui homens que desejam essa vida, levante aqui mulheres que desejem essa vida, uma vida abundante, transbordante, pelo poder do sangue de Jesus. Eu lhe peço, Senhor Deus, agora entra na casa de cada um dos seus filhos, transforma casamentos, transforma famílias, transforma lares. Entra, Senhor Deus, agora na vida ministerial de cada um dos teus filhos e transforma a liderança, transforma o teu ministério, o desejo por ti, o desejo de te servir. E eu lhe peço, Senhor, que se ainda há um resquício de vontade, que esse resquício, Senhor, se fortaleça. Se ainda há um resquício de desejo, eu lhe peço, meu Deus, que esse desejo de crescer e romper se fortaleça pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo, levante, Senhor Deus, aqui nessa noite inconformados, homens inconformados, mulheres inconformadas pelo poder do sangue de Jesus. Nós viveremos o melhor do Senhor, nós comeremos o melhor do Senhor, nós seremos o melhor do Senhor. É o que nós cremos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Fala assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo agora a decisão de me tornar um eterno inconformado, agradecido, mas não satisfeito, querendo cada vez mais do Senhor sobre a minha vida. Eu creio e determino que nessa vida eu viverei uma vida plena, uma vida perfeita. Eu determino a família perfeita, o lar perfeito, o emprego perfeito, o ministério perfeito, pelo poder do sangue de Jesus. Coloco agora todas as áreas da minha vida nas suas mãos e declaro que eu viverei a perfeição do Senhor. E em nome de Jesus, por isso eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho diante do Senhor. Coloco diante de ti os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, e eu lhe peço, fortalece o meu propósito. Age, Senhor, na minha vida. A partir de hoje, eu determino que a partir de hoje serei um eterno inconformado, buscando a vida plena no Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo desejo de nos tornarmos mais